Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Se coloque em pé, por gentileza. Vamos ler a palavra inicial, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6. Uma passagem bastante conhecida. E diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 25, a partir do 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Pode se assentar, amados. Bem sabemos que vivemos em tempos difíceis, né? Onde o tempo está muito dinâmico. As coisas estão acontecendo muito rápido. Acabamos o dia, mas não acabamos de fazer o que tínhamos para fazer. Às vezes, no nosso trabalho, nos nossos afazeres de casa. Enfim, as coisas estão passando muito rápido. E nós, seres humanos, acabamos nos preocupando demais acerca de muitas coisas, né? Nossa vida profissional, nossa vida familiar, nossa vida sentimental, também, né, nosso ministério. Somos seres humanos, falhos, imperfeitos, e muitas vezes deixamos a ansiedade, a preocupação tomar conta da nossa mente e acaba refletindo no nosso corpo. O nosso corpo acaba sentindo tudo que começa com a nossa mente. Mas aqui o Senhor, Ele nos mostra que nós devemos descansar no Senhor. Saber que a resposta para todas as coisas não vai vir através de preocupações, não vai vir através de ansiedade, muito pelo contrário. Nós temos que fazer a nossa parte, a parte do ser humano, aquilo que compete a nós fazer, seja no nosso trabalho, cumprir os nossos horários, cumprir as nossas obrigações, mas saber que todos os dias, mesmo havendo dificuldade, mesmo havendo algo a ser conquistado, mesmo havendo as preocupações do dia a dia, o Senhor, em todos os momentos, Ele está conosco. E aqui o Senhor nos orienta que
primeiramente, nós temos que ter a nossa mente, a nossa preocupação, e devemos buscar o Senhor acima de tudo. Porque buscando ao Senhor, estando na presença dEle, sabendo e confiando que Ele é o Senhor de todas as coisas, as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Quando o Senhor foi operar um milagre na vida de Lázaro, ao qual já encontrava-se morto há alguns dias, o Senhor pediu aos seres humanos que estavam ali presentes que tirassem a pedra do sepulcro. Nós sabemos que o Senhor tem o poder infinito. Todas as coisas estão debaixo da sua mão. E Ele, no estalar de dedo, poderia fazer aquela pedra se mover automaticamente do sepulcro. Mas Ele solicitou aos humanos que estavam ali presentes para que tirassem a pedra. É algo que era possível o ser humano fazer. Então, a parte que nós podemos fazer, nós devemos fazer como se fosse para o Senhor, da melhor forma, da melhor maneira, porque o sobrenatural, mesmo que aos nossos olhos terrenos aqui não estejamos enxergando, não conseguimos ver solução, o sobrenatural do Senhor vai agir, vai acontecer na minha vida e vai acontecer na sua vida. Ali como aconteceu na vida de Lázaro, o Senhor, Ele vai operar na minha vida e vai operar na sua vida. Até mesmo aqueles sonhos que já estavam esquecidos, que estavam adormecidos e até mesmo sepultados por mim e por você. Saiba que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua o mesmo. Ele é onisciente, é onipresente e onipotente. Da mesma forma que Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje e fará eternamente. Então, não se preocupe. Saiba que todas as situações acerca da minha vida, acerca da sua vida, quando confiamos, quando cremos, quando temos a certeza e depositamos no altar do Senhor, pode ter certeza que Ele vai agir, Ele vai fazer, porque a mão do Senhor está estendida para nos abençoar. O Pai tem alegria em abençoar o seu filho. E mais uma vez eu te digo, não se surpreenda se ainda esta semana, que se inicia hoje, no domingo, você ter notícias boas e agradáveis. E no próximo culto, você vai testemunhar o poder de Deus na sua vida. Não sei se você receberá um telefonema, não sei se será diretamente do teu superior hierárquico, se vai vir através de uma outra pessoa, né? Um anjo enviado por Deus aqui na terra para te abençoar. Eu não sei de que forma vai vir, mas eu declaro que por esses dias você receberá notícias boas e agradáveis, que alegrará o seu coração. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, querido e bendito Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua santa presença, Senhor, pedindo perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas imperfeições. E neste momento, Pai, diante do Senhor, nós queremos deixar tudo diante do Teu altar, as nossas preocupações, os nossos anseios, as nossas necessidades.
nós deixamos no teu altar, porque a própria palavra, Pai, do Senhor nos diz que o Senhor esquadrinha o nosso coração. Aleluia. O Senhor prova os nossos pensamentos. Portanto, Pai, o Senhor sabe o que precisamos e necessitamos. Mas neste momento, não queremos pedir nada além que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor tire da nossa mente, tira, Senhor querido, dos nossos olhos, que passou em algo que te desagradou, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração. Tire tudo aquilo que te desagrada, Senhor. E que nós possamos agora, Pai, estarmos aptos, sensíveis ao toque do Teu Espírito Santo. Porque nada, nenhum prazer terreno, nada substitui o prazer de estar e sentir a presença do Teu Espírito Santo. Por isso nós te convidamos mais uma vez, Espírito Santo. Tome o Teu lugar de honra nesse local, porque esse local é Teu. Estamos aqui para te adorar, Espírito Santo, para te engrandecer, te glorificar e te exaltar. Assim como ao Deus Pai, ao Deus Filho e a Ti, ao Deus Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Passeia no nosso meio, Espírito Santo. Faça de nós a Tua morada. Aleluia. Preciosa é a Sua presença. Tu és maravilhoso. Aleluia. Toma o teu lugar de honra, Espírito Santo. Passeia, Espírito Santo. Passeia no meio do teu povo. Junto com os anjos desse ministério. Passeia, entregue tudo aquilo liberado esta noite e será para o teu povo. Mas estamos aqui para te adorar, Espírito Santo, e assim bendizemos. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Desce, Senhor, da tua serôdia preciosa. Que a tua nuvem, Senhor, meu Pai, aleluia, que a tua nuvem de glória, Senhor, paire sobre esse local, aleluia. As palmas louvam ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, santo, santo, santo.
paz, igreja. Esse mesmo Deus que um dia se fez homem habitou entre nós, um dia Ele voltará. Ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja, mas Ele voltará com todo o poder, glória e majestade que lhe foi dado. Ele voltará para julgar as nações, Ele voltará para julgar a sua igreja, o seu povo. Ele voltará para governar como o leão da tribo de Judá. Que eu e você nós possamos estar com o nosso coração pronto, com as nossas vestes limpas e brancas, para poder esperar esse rei. Que Ele voltará, Ele se assentará no trono que pertence somente a Ele, amém? Vamos adorar o leão da tribo de Judá. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, poder e equidade. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
O Deus que você serve é um Deus que está além das coisas que você pode ver, além do que os teus olhos podem enxergar, além do que as tuas mãos podem alcançar. O Deus que nós servimos é o Deus que tem na palma das suas mãos o controle de todas as coisas. E Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo Deus, Ele continua tendo o mesmo poder de sempre. E quando nós nos achegamos a Ele, quando nós entregamos no altar dEle a nossa vida, tudo aquilo que não nos pertence, nós podemos descansar nos braços do Senhor. Nós podemos entender que quando nós estamos do lado daquele que vence todas as batalhas, não há o que temer, não há com que se preocupar, não há tempestade, não há perigo, não há gigante que possa se levantar à tua frente que seja maior que o Deus que você serve. E que nessa noite nós vamos declarar juntos que ao som do nome do Senhor Jesus, os seus inimigos eles cairão e eles baterão em retirada, porque o nosso Deus é mais forte. Maior é aquele que está conosco do que os que tentam pelejar contra nós. Amém? Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor,
Alô, som. Shalom, amados, graça e paz. Boa noite. Boa noite. Oi, só o pastor Adriano, pastor Silênio, que não problema. Shalom, povo de Deus. Shalom. Opa, pensei que você tinha esquecido de chegar. Fala, o corpo chegou, como ficou? Amém, queridos. Fecha os teus olhos, há uma presença maravilhosa do Senhor no nosso meio. Ele está na casa, Ele está no ambiente. Pode ter certeza que o Senhor está aqui. Querido e amado Senhor, te agradeço, porque o Senhor está nesse lugar. A tua presença é real, verdadeira. O Senhor se move de acordo com a sua vontade e a sua verdade. Agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós, estabelecido para conosco o seu querer, o seu poder, o seu mover. A sua manifestação sobre nós é verdadeira e poderosa. Obrigado porque o Senhor move nesse lugar com aquilo que o Senhor determinou para nós essa noite. Continue abrindo as Escrituras, continue movendo nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Jesus, tu és bem-vindo aqui, Pai Celestial, tu és bem-vindo aqui. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Continue abrindo nosso entendimento para compreender as Escrituras e o coração, para entendê-las, Senhor Jesus. Porque não há outro que possa nos ensinar a tua palavra, senão o Senhor mesmo. Então vem sobre esse lugar. E os anjos que estão aqui se movam de acordo com aquilo que Deus determinou. Façam aquilo que Deus mandou. Libere aquilo que Deus ordenou. Faça a obra do Senhor que Ele determinou para cada pessoa que aqui está. Porque eu sei que o Senhor é bendito para mover. Aqueles que estão assistindo também sejam agraciados. Que o Senhor envie anjos lá. E que o Senhor promova cada um de maneira poderosa com as suas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos? Graças a Deus. Amém? Amém. Glória, glória, aleluia. Amados, eu preciso passar algumas informações bastante importantes, bastante significativas, daquilo que nós vamos viver nos próximos dias, do calendário de Deus, do calendário bíblico. Nós estamos próximo ao chamado Yom Kippur, ao dia do perdão, é o dia que se faz jejum, é um dia de convocatória, de jejum e oração, de buscar o Senhor, de estar na presença do Senhor. E nesse dia há algo extraordinário para nós. Então eu quero passar para você algumas revelações importantes para que a gente possa ser abençoado com esse tempo. Porque a palavra de Deus, eu sempre peço a seguinte coisa: que eu consiga ministrar a palavra de Deus com conhecimento, unção e poder. Conhecimento, unção e poder. Eu posso ter conhecimento, mas sem unção e sem poder, só fica o conhecimento. Eu posso ter unção, mas se não tiver conhecimento e não tiver poder, fica só unção. Eu posso ter poder, mas se não tiver o conhecimento e a unção, mas os três juntos precisam se manifestar para que o conhecimento seja recebido e a unção seja ministrada e o poder seja manifesto. Então nós precisamos disso: unção, poder e conhecimento. Conhecimento, poder e unção. E assim, né? Assim por diante. Então Deus tem para nós esta unção, esse conhecimento, para vivermos o poder dele. Então tudo que está dentro das Escrituras é para nós no dia de hoje. Não é ultrapassado. O Velho Testamento não é algo ultrapassado. O Novo Testamento não é algo só lá que aconteceu lá na época dos discípulos. Não. Existem as Escrituras. Velho e Novo Testamento, isso é divisão de homem. Velho e Novo Testamento é divisão de homem. Isso aí é uma divisão da igreja romana. Nós precisamos entender que Deus se move no todo das suas Escrituras. Então o que Deus fala em Gênesis até Apocalipse é para mim, é para você. O que Deus tem de bênçãos de Gênesis a Apocalipse é para mim, é para você. Existem mais de 8.500 promessas. Você precisa de alguma? Só alguma? Todas. Opa!
Eu quero todos, aquilo que eu tenho direito, que o Senhor me abençoe com todos. E existe então o calendário de Deus, e Deus se move pelo calendário dele, não pelo calendário gregoriano que nós estamos vigente aqui em 2025. Entramos no ano 5.786 e nós estamos nos primeiros dias deste ano. É o ano da manifestação do nome de Deus. Então nós vamos ver a mão de Deus agindo dessa forma. Então na quarta-feira ao pôr do sol começa o Yom Kippur, e o jejum é de 24, às vezes 25 horas de jejum total. Todos os anos eu faço esse jejum, quem puder fazer, só que é um jejum que não pode trabalhar. Então, se você conseguir dispensa no seu trabalho, tudo bem. Pastora, eu não vou conseguir. Não tem problema. Faça o seu trabalho e aquele dia você esteja reflexivo com Deus, buscando a presença do Senhor. Se tiver algum problema de saúde, você está dispensado do jejum, porque a vida não é maior do que o jejum. Quem está grávido, amamentando, ou tem alguma outra situação, você é livre do jejum. Mas é um jejum importante, é um jejum que aponta algo importante da parte de Deus. Então, dentro das Escrituras, encontramos 7 festas bíblicas que o Senhor observa ainda hoje. As 4 primeiras festas Jesus cumpriu. Falta ele cumprir 3 festas. Então ele cumpriu Páscoa, ou Pêssar. Ele cumpriu pão matzah, né? O matzah, que é o pão sem fermento. Bicurim, que são as primícias. E o que nós conhecemos hoje, Pentecostes, que é a Shavuot. Ele cumpriu essas. E falta ele cumprir Yom Kippur, o dia do perdão. E falta ele cumprir, Yom Teruah, festa das trombetas, que nós já passamos. O Yom Kippur, que é o dia do perdão. Yom Teruah é as trombetas. E o Sukkot, que começa dia 6. Dia 6 de outubro começa o Sukkot, que é os tabernáculos. Que ele vai cumprir na sua segunda vida. Quando ele voltar, ele vai cumprir essas festas. Então eu tenho que estar pronto. E festas são ensaios. Estou ensaiando para que algo aconteça. É como um casamento. Você ensaia, você é madrinho, né? Madrinha é ótimo, né? Madrinha, padrinho, noivo, noiva. Você vai ensaiar para fazer aquela entrada bonita, né? Aquele que vai ao cerimonialista, faz todo aquele ensaio bonito, maravilhoso. Quem vai falar, se é um padre, se é um pastor, que vai falar, um líder religioso. Todo aquele ensaio muito bonito para sair bem perfeito, não é verdade? Para ficar algo lindo nas fotos, nas filmagens, né? Que hoje tudo tem tudo. As festas são ensaios daquilo que vão acontecer. As 4 primeiras já aconteceram e vão acontecer. Então eu quero falar hoje sobre o Yom Kippur. Abra comigo a palavra do nosso Deus. Nós vamos ver no Velho Testamento. Eu não gosto desse termo. Nós vamos ver em Levíticos. Depois nós vamos ver em Deuteronômio essa passagem que fala deste jejum, que não é só para o tempo antigo, é para nós ainda hoje. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, excepcionalmente, essa semana, o culto de quarta será na terça-feira. Que dia que será o culto? Terça-feira. Que horas? Isso aí, tá bom? Porque nós vamos fechar a igreja para o jejum. Quem puder fazer, vai fazer. Quem não puder, siga a sua vida, mas prestando atenção no dia, tá? Então diz assim, Levítico 16, 29 até o 34. Isto vos será por estatuto eterno, no 7º mês, é esse mês que nós estamos, no calendário bíblico, é o mês de Tisrei. No 10º dia do mês, afligireis a vossa alma, e não fareis trabalho algum, seja alguém do seu próprio país, ou estrangeiro, que peregrina entre vós. Israel faz isso até hoje, tá bom? Porque naquele dia, o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Isso será um Shabat. Shabat significa descanso. Um Shabat de descanso para vós.
e afligireis a vossa alma por um estatuto eterno. E o sacerdote que for ungido e que for consagrado para ministrar o ofício de sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação e colocará as vestes de linho e as vestes santas. E ele fará uma expiação para o santo santuário, e ele fará expiação para o tabernáculo da congregação e para o altar, e ele fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto eterno, fazer expiação pelos filhos de Israel, por todos os seus pecados, uma vez por ano. E ele fez como o Senhor ordenou. Então a palavra do Senhor fala que Deus estabeleceu essa festa também, esse tempo. Embora não seja uma festa como a gente vê, né, que a gente festeja, é diferente. O termo correto é convocação. Convocação, que vem do termo do hebraico moedim. Convocação, que fala de tempos e estações. Então, o que são essas festas? Encontros marcados com Deus. Então, Deus marcou 7 momentos do ano para se encontrar com o seu povo. Então, o termo festa para nós, no português, ele perde o sentido. Então Deus, imagina você virar o ano e Deus falar: olha, eu tenho 7 encontros com você durante esse ano e você precisa comparecer. O que você faria? Ninguém, só ela que respondeu queria. Ó, Senhor, mas ela vai, tá? Você iria ou você ignoraria? Iria. Oh, salvou-se uma alma. Claro, se Deus mandasse um convite para você: olha, tal dia, tal hora, tal mês, tal ano, eu quero ter um encontro com você. E Ele te desse assim 7 datas para você se encontrar com Ele. Então essas festas são encontros marcados, convocações. Deus está convocando você para ir ao encontro com Ele, que Ele quer te abençoar, que Ele quer mover sobre a tua vida, que Ele quer tratar com você, que Ele quer te ensinar, te corrigir, te preparar para algo novo nessa terra. Então tudo Deus estabeleceu para mudar história. E esses 7 encontros são mudanças de ciclo importante da parte do Senhor para a tua vida. E esses 7 encontros estão relacionados à colheita. Você quer colher na terra? Muito bem, era a colheita física mesmo, do agricultor ir lá plantar e colher. Então era o momento de festejar ao Senhor pela colheita. Nós vemos em junho tem muita festa que celebra a colheita. Tem ou não tem? Tem. Só que celebra ao Deus vivo? Não. Então essas festas Deus está dizendo: vem se alegrar comigo, vem me agradecer, vem ofertar para mim, vem entregar na minha casa aquilo que eu te abençoei. Aí fala de dízimos, fala de primícias, da colheita, que eles entregavam lá no tabernáculo. E hoje nós trazemos na casa do Senhor em forma do nosso, vamos dizer assim, daquilo que o Senhor coloca em nossa mão, do suor do nosso trabalho. Então veja a importância desse tempo. E o Yom Kippur, Yom significa dia, mas Kippur, que a gente fala que é perdão, não é esse termo correto. Kippur significa cobertura. Cobertura. Então, Moisés, vamos lá, entender o que é isso? Moisés sobe pela 2ª vez no Monte Sinai, porque o povo pecou, o povo construiu um bezerro de ouro, e ele quebrou as tábuas lá, e muitas pessoas morreram naquele dia, foi algo terrível. E Deus fala para ele: sobe novamente. Mas agora, antes Deus tinha talhado ali a pedra, agora é ele que tem que talhar. E ele leva as pedras e sobe, fica 40 dias. Ele chega exatamente no dia do Yom Kippur com essas pedras, com as tábuas da lei.
e mostrando o que Deus havia perdoado seu povo. E aí se tornou um ritual importante de purificação do povo. As pessoas tinham que trazer, naquela época era feito assim, animais para serem sacrificados. Um cordeiro era sacrificado por família, um cordeirinho de 1 ano, perfeito, machinho, era levado até o sacerdote. Ele sacrificava aquele cordeiro, pegava aquele sangue do cordeiro e ele simplesmente aspergia ali. Agora, o Yom Kippur era algo mais significativo. Era nesse dia que o sumo sacerdote pegava o sangue do cordeiro pela nação de Israel inteira e ele entrava no átrio, depois ele entrava no Santo dos Santos e depois ele entrava no Santíssimo, aonde ficava a Arca da Aliança. E ali ele aspergia, espirrava o sangue em cima do propiciatório. Tá filmando aqui, filho? Tá pegando aqui? Do propiciatório, que é a tampa da arca. Isso aqui é o propiciatório. Às vezes você lê na Bíblia uma palavra difícil. Isso aqui é o propiciatório. A tampa da arca, onde ficava ali querubins, como que guardião ali dentro da arca. Tinha o que mesmo? Os pastores não podem falar. Os pastores não podem falar. O que tinha dentro da arca, da aliança? Eu vou liberar os pastores para socorrer, salvar uma alma. Maná. As tábuas. A vara de Arão floresceu. As tábuas da lei. E as tábuas da lei. A arca não era pequenininha assim, isso aqui é uma representação. Era enorme. Agora cutuca a pessoa que está ao teu lado e fala assim: poxa, você podia saber essa, né? Então aspergia ali, fazia parte do incensário, enchia no lugar de fumaça, porque o sacerdote não podia ver um palmo adiante do seu nariz. Ele tinha que estar limpinho, tinha que ter tomado banho bem limpinho, a roupa bem limpinha, ele não podia nem suar. E olha que estava no deserto. Ele tinha que ficar aquela noite inteira sem dormir para não ter sonhos errados. Era uma corda amarrada ou na cintura, no pé daquele homem, cheio de sino as suas roupas, porque se ele caísse morto lá, se ele estivesse em pecado, ele caía morto lá. E se alguém entrasse lá para pegar, caía morto também. Era assim que era naquela época. Aí puxava. Se ele saísse vivo, o povo, a nação estava ali diante do tabernáculo de Deus. Se ele saísse vivo, a nação fazia festa, porque eles entendiam que eles haviam sido perdoados pelo Senhor. Aleluia. Hoje nós temos o nosso amado Jesus. Aleluia. Então, Kippur é cobrir, que vem da raiz kippar, sabe aquele chapeuzinho que o judeu usa? Kippar, que significa cobrir, que significa, sabe o que? Acima de mim há um único Deus que cuida da minha vida. Aleluia. Então, antigamente, aquele sangue cobria os pecados, não era perdoado no sentido de apagado, purificado, não, era encoberto. Agora, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, derramou o seu sangue lá naquela cruz, os meus pecados não são mais encobertos, eles são apagados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse dia é um dia importante. Aí você pode dizer assim: mas Jesus já me perdoou os meus pecados, eu tenho que fazer jejum? Mas ele cumpriu ainda, ele cumpriu o Yom Kippur? Ele não cumpriu ainda. Jesus perdoou os meus pecados? Com certeza. Se eu confesso meus pecados, se eu limpo a minha vida diante dele, com certeza. Por que você faz o jejum então? É como forma de gratidão pelo aquilo que ele fez em minha vida. Aleluia. Eu estou agradecendo ao Senhor porque ele fez. Aleluia. O que eu precisava ter feito, ter me entregue para a morte. Ele morreu em meu lugar. Então o objetivo do jejum é hoje agradecimento, e eu estou ensaiando
Porque Jesus vai cumprir. E o Yom Kippur está relacionado à tribulação. Aponta para Jesus, mas está relacionado ao tempo de tribulação, porque eu não quero estar aqui na terra para viver. Existem algumas vertentes de opiniões que falam assim: bom, tem pessoas que é pré-tribulacionista, tem pessoas que são mesotribulacionistas, tem pessoas que são pós-tribulacionistas, tem pessoas que são milenistas. Tudo isso, o que significa? Que os pré-tribulacionistas acreditam que Jesus virá antes da tribulação buscar o seu povo. O meso acredita que vai ser no meio da tribulação, e o pós acredita que vai ser depois. Eu, Cristiane, acredito que nós vamos ser arrebatados, levados aos céus ou ressuscitados, né? Depende de quando Jesus vier, antes da tribulação. Isso é o que eu acredito, isso é o que eu entendo dentro das Escrituras. Cada um pensa o que quiser, o importante é você ficar pronto, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Concorda? Amém. Agora, se ele virar assim, cada um vai pensar. Mas eu, de acordo com as Escrituras, naquilo que eu estudei, acredito que Jesus tirará o seu povo da terra antes da manifestação do anticristo. Porque senão, como é que ele vai se manifestar? Bom, não vou entrar nessa questão agora. Então, o dia do perdão é algo que eu preciso me posicionar diante de Deus. Nós entendemos que nós estamos num tempo em que há um portal diferente aberto nesses dias na terra, e que o livro da minha vida, da minha história, da minha existência está aberto para ser escrito algo novo ou algo ruim. Depende de como eu vou me posicionar com Deus. Eu pergunto para você: você quer viver o que você viveu nos últimos meses? Quer que se repita? Ninguém se manifestou. Não. Só as coisas boas, não é verdade? As ruins você quer viver de novo? Não. Se você ficou doente durante os últimos meses, você quer isso de novo? Não. Se você passou por um problema na família, você quer viver isso de novo? Não. Se você passou algum problema financeiro, você quer viver isso de novo? Não. Se você enfrentou algo ruim, se alguém se levantou contra você, você teve uma situação de que houve uma cilada na tua vida, quer viver algo de novo? Não. Quer viver um acidente, um mal? Quer viver algo de novo? Não. E as coisas boas? Os livramentos, a graça, as provisões, a saúde, a bênção do Senhor para a tua família. Quer viver de novo? Então é isso que você vai orar nesse tempo diante do Senhor. Amém. Porque quando terminar o Yom Kippur, ao pôr do sol, fecha o livro. O que foi escrito ali foi escrito, e é o que vai acontecer. Então eu preciso orar e clamar, porque Deus escreve ali quem vai viver, quem vai morrer, quem vai subir, quem vai descer, no sentido da vida, né? Quem vai ser bem sucedido, quem vai perder o que tem. Tudo é escrito ali, e depende do meu comportamento, das minhas palavras, das minhas ações. É a vestidura da alma que nós já aprendemos. Pensamentos, palavras e ações são as vestes da nossa alma. Depende do que eu estou fazendo, do que eu estou determinando, do que eu estou buscando, é o que vai acontecer. Então eu não posso ficar assim, aguardando. Como é que você está? Como Deus quer. Nossa, então a vida está 100% maravilhosa, não tem problema nenhum, dificuldade nenhuma, não tem nada de ruim. Não, então não é como Deus quer. Mas no mundo tereis aflições, disse Jesus. Pois é, mas ele também disse que ele venceu o mundo. Aleluia. Então muitas vezes a gente acha que estar bem é estar no mar de rosas. O mar de rosas também tem espinhos. Faz parte da rosa. Mas a rosa tem o perfume, tem a beleza, tem a graça de Deus. Aleluia. A manifestação de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Não é verdade? Se tudo for sombra e água fresca, de preferência uma aguinha de coco, seria muito fácil. Mas cada vitória que temos diante de lutas e dificuldades,
dificuldades, recebemos aquela graça de Deus e falamos: o Senhor é comigo. Aleluia. O Senhor foi comigo. O Senhor cuidou de mim. O Senhor, mesmo na dureza, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, Ele cuidou de mim, não me deixou sozinha, não me deixou enfrentar o mal. Aleluia. Então o Senhor quer hoje que você entenda, eu entenda, nós entendamos que Yom Kippur é o tempo de renovar a cobertura dele sobre a nossa vida. Glória a Deus. É por isso que jejuamos. Estamos dizendo: Senhor, quero renovar a minha cobertura. O Senhor é a minha cobertura. O Senhor é quem cuida de mim. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é quem me protege. Amém? Glória a Deus. Muito bem. A palavra de Deus nos ensina. Eu gostaria que você abrisse comigo em Atos 27. Atos. Opa. Deixa eu só ler onde eu escrevi aqui para não. Ok. Atos 27, 9. Você achou? Eu vou ler duas versões importantes. Deixa eu ver como está a versão aqui. Ah, tá. Essa é uma versão que eu ia ler. Depois eu vou ler outra. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Não, só aquele mesmo, filho. Obrigado. Veja, Paulo estava no navio e a navegação ali estava bastante difícil, tanto é que houve naufrágio, aquela coisa toda. E aí, aqui fala que ele fala sobre o jejum. Quem escreve o livro de Atos nós sabemos que é Lucas. Lucas era um médico, era um historiador também. Ele acompanhava Paulo e ele estava ali. Então ele fala sobre o dia do jejum. E aqui, nessa versão que eu vou ler agora, fala assim também, olha: tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornaram-se por demais perigosa. Eis que o dia da expiação já havia passado, portanto Paulo os advertia. Então expiação é isso: matar um animal, naquela época era assim, tirar o sangue e oferecer ali pela culpa das pessoas. Jesus, Cordeiro de Deus, derramou seu sangue e seu sangue foi oferecido pela culpa de todos nós. Aleluia. Nunca mais precisou de sacrifício de animal, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado por cada pessoa. Então veja, nós encontramos no Novo Testamento, não gosto desse termo, no Novo Testamento, o dia do jejum. As convocações de Deus nós encontramos todas também a partir dos evangelhos. Encontramos dentro das escrituras, tá bom? E o que nós precisamos nesse período? Precisamos de três coisas. Primeiro, o que é chamado no hebraico de tefilá, oração. Precisamos orar, precisamos clamar. É um dia de oração, é um dia de quebrantamento, é um dia de se derramar. Desculpa, é um dia de se derramar na presença de Deus. Não dá para fazer jejum sem oração. E o que é oração? É falar com Deus. Às vezes a gente acha que oração precisa ser aquela coisa: Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e ficar com aquela firula. Não é, não. Não é? É você falar com Deus, falar: Senhor, vamos conversar? Eu estou fazendo um período de caminhada, até não estou colocando lá no grupo, porque o meu celular está cheio, não consigo gravar nada. Mas eu estou fazendo, sabe o que eu faço? Senhor, vamos dar uma volta? Vamos conversar? Eu começo a andar na rua, começo a falar com Deus, é uma caminhada que eu faço.
E agora perto de casa estão construindo um lugar tão bonito, acho que é uma praça no Oswaldo ali, que está fazendo uma praça, mas tem mesinha, tem cadeira, e antes era só grama, e eu andava ali na grama, vai ficar um lugar bonito, todo calçado assim, para fazer caminhada, muito bonito ali, perto daqueles prédios que tem ali, atrás do Adventista, ali, muito bonito, vai ficar lindo. E eu falei, senhor, vamos conversar, vamos prosear, vamos comigo, senhor, vamos caminhar comigo? E durante a caminhada Deus fala comigo. Então orar é falar com Deus. Então não tem como ter um momento de jejum, que o jejum vai ficar sem comer, para você falar assim para a sua carne, você não manda em mim não, você não domina a minha vida. Aí você falar para a comida, você não me domina, você não é meu Deus não, eu vou ficar um período sem comer, para que o meu corpo seja purificado, o meu corpo seja limpo, física, espiritualmente, emocionalmente, corpo, alma e espírito limpo. E aí você fala com Deus, você conversa com Deus. Conversa, porque Ele é teu melhor amigo, Ele é teu Senhor, Ele é teu Salvador, Ele é teu Criador, Ele é teu Consolador. Ele quer falar com você. Mas às vezes a gente passa o dia inteiro, não fala nem bom dia a Deus, nem boa noite. Então Deus está chamando você para orar, para falar com Ele, para conversar com Ele, para colocar a tua vida. Mas Deus sabe o que eu preciso, Ele sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca. E eu não posso chegar diante de Deus só, me dá. Lembra daquela propaganda do Danoninho? Que tem crente Danoninho, me dá, só me dá. Começa a adorar, começa a louvar, começa a dizer que você não vive sem Ele, que você precisa dele para tudo. Você vai ver o que Deus vai fazer. Depois você fala a sua necessidade, mas primeiro adore. Você conta para Ele o que está doendo. Papai, está doendo a barriga. Papai, está doendo o pezinho. Papai, eu quero colo. Aí você conta para Ele. Às vezes a gente não olha nem para o céu durante o dia, de noite muito menos. Começa a olhar para o céu, começa a olhar para as dúvidas, não reclama do tempo. Ixi, o tempo está feio. Como o tempo está feio? Aí porque vai chover. Louvado seja Deus, precisamos de chuva, vamos orar por chuva. Isso não é tempo feio, isso é bênção de Deus. Tempo feio foi o vendaval que teve segunda-feira. Aquilo foi um tempo feio, e aquilo não era de Deus não, aquilo foi algo maligno. Você orou? Tenho certeza, porque o medo foi grande, não foi? Eu estava na rua, parecia cena de filme, corri para o carro, o negócio foi vindo assim, e eu falei, Senhor, ajuda aí eu e todos que estamos na rua. Aí você só via galho de árvore para lá, um saco de lixo voando para lá, gente correndo, gente atravessando. Ficou noite, ficou escuro. 10h35 da manhã estava escuro. Aquilo sim. Não, agradeça a Deus, olha o céu lindo, maravilhoso. Louvado seja Deus que eu posso olhar para o céu. Fala com Ele. Outra coisa importante que nós precisamos nesse tempo, é o que no hebraico fala techuvá, retorno, arrependimento. Olha para mim, nós precisamos nos voltar para Deus, retornar para Deus. Não, pastora, mas eu não me afastei de Deus. Às vezes nós nos afastamos milímetros, como eu falei esses dias aqui, milímetros de Deus, e erramos o alvo. E errar o alvo, o que é? Pecado. E você sabe o termo de pecado no hebraico? Você vai assustar. Avon. Isso significa pecado. Avon. Associou? E retornar faz parte de quem quer uma mudança de vida. Não é só retornar para
para a igreja. Precisamos retornar para a igreja, ficar na igreja, estar ligado à igreja, fazer parte da igreja, ligado ao corpo de Cristo. Cristo é a nossa cabeça, a igreja de Cristo, são pessoas que se tornam ali o corpo de Cristo, a unidade é importante. Mas mais do que estar na igreja, eu preciso ser a igreja. Então eu preciso voltar para Deus todos os dias, eu preciso me converter a Deus. Me converter não é mudar de religião, é mudar de caminho. Se eu estou indo para cá e não tem nada a ver com Deus, a palavra de Deus não está ali, o mover de Deus não está ali, a presença de Deus não está ali, peraí, onde que Ele está? Ah, Ele está para cá, então eu vou para cá. Então, no Yom Kippur, no dia do perdão, no dia da cobertura, no dia de renovar minha cobertura com Deus, no dia de jejuar e buscar ao Senhor, eu preciso me arrepender dos meus pecados, me voltar para Ele. Olha bem nos olhinhos dessa pessoa mais linda que está aqui hoje. E diga assim: não existe ovelha avulsa. Não existe ovelha avulsa. Não existe ovelha. O que é ovelha avulsa? Eu não preciso ir à igreja. Eu sirvo a Deus na minha casa. Sabe como chama essas pessoas? Desigrejados. E se é a igreja que vai subir, como é que os desigrejados vão subir? Se é a igreja que será arrebatada, como é que os desigrejados vão subir? Ovelha avulsa, fora do aprisco, não existe. Não há. Se não está no aprisco, que aprisco que está? Se não está no aprisco de Deus, está em outro aprisco lá. Um aprisco chamado prisão. Aí já é outra coisa. Então eu preciso me arrepender dos meus pecados todos os dias. Eu preciso. Aí pastor, mas você é pastor. Pois é, gente. Você sabe que eu também tenho que arrepender dos meus pecados? Porque o meu passaporte não é vitalício, assim, já carimbou, já vai para o céu, está tudo certo, acontece o que acontece. Não. Eu tenho que cuidar da minha alma todo dia. Se não você sobe, eu fico. Olha que lindo, maravilhoso. Cadê a pastora que cuidar de você? Ih, não vem não. Arrependido. Amém. Agora você quer me ver subindo? Não. Oxe. Os novos não entenderam. Os mais velhos já sabem da história. É que se você me ver subindo, você só vai fazer assim. Entendeu? Entendeu? Xisto. Então, o que você quer? Me ver subindo ou subir junto? Oh, glória a Deus. Ai, graças a Deus. Né? Louvado seja Deus. Então, muito bem. Nós precisamos de arrependimento. Uma terceira coisa que precisamos no Yom Kippur, no dia do perdão, no dia da cobertura, que renovamos nossa cobertura com Deus, é o chamado Tzedakah. O Tzedakah é o ato de justiça. Quando você dá ofertas de justiça, quando você traz um alimento para alguém, quando você ajuda alguém, você vê a necessidade de alguém, você oferta na vida de alguém, isso é ato de justiça. Principalmente na vida de órfãos, viúvas. Tem outras coisas assim que eu não quero falar, tá bom? Órfãos e viúvas, principalmente, pessoas necessitadas. Você vê alguém na rua, abençoe. Você pode? Abençoe. A pessoa está vendendo um docinho lá, uma balinha, alguma coisa, dê e não pegue o docinho. Abençoe a vida dessa pessoa. Abençoe de coração. Ele sabe que a pessoa está precisando de alimento, vai lá e leva. Está precisando de roupa, sapato, leva. Isso são atos de justiça. Bom? Que alguns chamam de caridade. Mas biblicamente são atos
de justiça. Então isso é extremamente importante para esse tempo, para esse mover do Senhor. Existe um principado que é vencido nesse dia. Depois eu vou passar para você terça-feira. E terça-feira nós vamos entregar a nossa oferta do Yom Kippur diante do Senhor. Nós vamos levantar o que nós já aprendemos sobre o Cordeiro. Prepare a sua oferta de amor. É obrigado a dar? Não, não é. É obrigado a fazer jejum? Não, não é. Nada é obrigado. Nós entendemos, por isso fazemos. Tudo que nós entendemos, procuramos fazer. Não por obrigação, mas por amor. Por isso, nós temos que ter o conhecimento, a unção e o poder para fazer com amor aquilo que o Senhor nos ensina dentro das Escrituras. Essa é a palavra de hoje para você. Essa é a palavra de hoje para o teu coração. Terça-feira eu vou ministrar algo a mais do que eu preciso, além de falar sobre esse principado que é vencido nesse dia, que é bastante importante ouvir. Eu só vou falar uma coisa assim, ó, tem a ver com enfermidades e doenças. O que será que será? Eu quero orar por todos vocês. Quero abençoar a vida de vocês. Você fique de pé no seu lugar, por favor. E você que estava aqui ontem, eu preciso dar uma palavrinha rapidinho com você. Só com você que estava aqui ontem, eu preciso falar algo pontual para você. Vai ser bem rapidinho, tá? Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Nós queremos renovar a nossa cobertura. Queremos com isso dizer, continuamos crendo que Tu és o Filho de Deus, Jesus. Continuamos crendo que o Senhor Pai Todo-Poderoso é o Deus que move sobre a nossa vida, o Criador de todas as coisas. Continuamos crendo que o Espírito Santo é o nosso Consolador, aquele que cuida de nós, aquele que nos guarda, aquele que está na terra nos ensinando, Senhor, todas as coisas. Então mova sobre cada um dos Teus filhos e filhas esta noite. Trabalhe sobre a vida deles, mova sobre eles, quebra todo mal que possa vir contra a vida deles, e que possamos, ó Deus, entrar em oração, tefilar, entrar, Senhor Jesus, em techuvá, arrependimento, e também entrar em tzedakah, que é a oferta de justiça, que são atos de justiça, que nós fazemos para a glória do Teu nome. Queremos, ó Deus, colocar diante de Ti que continuamos crendo que o sangue de Jesus que nos restaurou, que nos resgatou, que nos remiu, é o sangue do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, que nos dá essa graça para limpar os nossos pecados, nos purificar dos pecados, como a Tua palavra diz que o Senhor nos purifica de todo o pecado. Mova sobre cada um de nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, coloque assim a sua mão, bem assim na sua testa. Diga ao Senhor, diga, Senhor, a minha mente seja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Agora põe a mão bem aqui em cima e diga assim: eu desligo os meus pensamentos de tronos malignos e ligo os meus pensamentos ao trono da graça de Deus. Agora estende a tua mão direita e com a tua mão esquerda coloca assim, pode só colocar assim: Senhor, eu desligo as minhas ações de tronos malignos e ligo as minhas ações ao trono da graça de Deus. Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, diga comigo: eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. E nesse momento
Eu rejeito, Eu rejeito, renego, renuncio e desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida. E ordeno, batem retirar para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, me cubra com o teu sangue, da cabeça à planta dos pés. Eu peço que o Senhor ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Em nome de Jesus. Senhor, eu fecho a porta do inferno para minha vida, para minha família. Em nome de Jesus. E abra as portas dos céus. Em nome de Jesus. Para mim, para minha família. E que venha potencializado pelo Espírito Santo toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Senhor, ativa os anjos que me guardam e que guardam a minha casa e que façam exatamente o que o Senhor ordenou. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo mal, espírito de doença, de enfermidade, espírito enviado, de feitiçaria, pega o que é teu, sai da minha vida, sai da minha casa, sai do que é meu, solta o meu corpo, solta a minha alma, solta o meu espírito, solta minhas emoções, solta a minha mente, amarrados, sai com toda a sua enfermidade, com toda a sua doença, em nome de Jesus. E eu recebo cura física, emocional, espiritual, mental, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Eu creio e agradeço. Amém? Vou me despedir de você que está em casa ou em outro lugar assistindo. Compartilhe essa mensagem. Se prepara para o grande dia da cobertura, de renovar sua cobertura, que é o Senhor. Deus te abençoe. Shalom.